Olá pessoal, vamos aqui fazer uma outra dinâmica que pode ser levada para a sala de aula, tanto para professores que queiram trabalhar com a disciplina de língua portuguesa, que no caso é minha área, mas também professores de outras áreas, de outras disciplinas, podem fazer adaptações, colocar aqui palavras que tenham a ver com o conteúdo que estão ensinando e fazer esse desafio que é bem prazeroso para o estudante. Faz com que ele saia um pouco daquela rotina, haja uma questão de entretenimento, criatividade. Então, como funciona essa dinâmica? Nós procuraremos formar palavras através da junção de sílabas que se encontram em quadrinhos diferentes, dentro de uma grande tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Vamos lá. Bom, então, primeiramente, o desafio pede o seguinte: pinte com as cores correspondentes os quadrinhos que formam as sílabas das palavras que se encaixam nos conjuntos abaixo indicados. Que conjuntos são esses aqui? Olha só, nós temos os conjuntos das frutas, que deverão ter os seus quadrinhos pintados de cor verde. O conjunto daquilo que tem na escola terão seus quadrinhos pintados na cor amarela. O que se refere a nome de animais, quadrinhos de animais, serão pintados na cor marrom. Aquilo que tem na igreja, pintado na cor vermelho. E os quadrinhos que se referem a nomes de cores na cor azul. O detalhe é que o aluno não vai procurar o quadrinho que tenha a palavra e pintar na cor correspondente. Na verdade, ele vai precisar procurar as sílabas que formam as palavras. E são essas sílabas que são pintadas nessas 5 cores que nós destacamos aqui. Nós pegamos a palavra maçã. Veja a sílaba ma e a sílaba san, formando a palavra maçã. Como aqui diz que as frutas devem ser pintadas na cor verde, então no caso da palavra maçã, nós acabamos de pintar esses quadrinhos com a cor verde. Vejam aqui, por exemplo, o amarelo. Quando o aluno encontrar o quadrinho amarelo, ele sabe que é algo que tem a ver com escola. E aqui nós temos a sílaba pro, ou seja, o aluno vai pensar o que é que tem na escola que começa com a sílaba pro. Ele vai perceber, depois de fazer associações, que a palavra professor, vamos aqui pegar o segundo quadrinho de professor, a palavra professor é a palavra que tem a ver com escola, portanto, seus quadrinhos devem ser pintados na cor amarela. Bom, aqui ainda nós temos na cor azul um quadrinho com sim, com a sílaba sim. Ou seja, eu estou procurando uma sílaba, aliás, eu estou procurando uma palavra que começa com a sílaba sim. E o aluno vai fazer associações. Sim, sinro, sindre, sinve, sinca, simpa. Não, ele vai chegar à conclusão de que a palavra é cinza. E aqui nós temos o quadrinho pintado na cor azul, porque pede o desafio que a cor azul seja a referente a qualquer cor. Portanto, se o aluno achar cor verde, azul, amarelo, todos esses quadrinhos têm que ser pintados não com o nome da cor, mas com a referência ao conjunto de cores, ou seja, a cor azul, certo? Aí você pergunta, professor, e como é que o aluno vai saber que essa é a sílaba inicial? Por quê? Quando o professor entregar este desafio aos seus alunos, é importante que ele faça essa leitura aqui. A leitura das dicas gerais, porque são essas dicas que vão fazer o aluno, no começo do desafio, ter mais tranquilidade para começar a achar algumas palavras. Por exemplo, a primeira dica já diz que os quadrinhos já pintados indicam a primeira sílaba de uma palavra. Então, quando nós começamos este desafio, nós mostramos para vocês que, com exceção da palavra maçã, os outros quadrinhos que estavam aqui pintados representam a primeira sílaba de uma palavra. Então, professor, nós tínhamos a primeira sílaba da palavra professor. Cinza, nós temos a primeira sílaba da palavra cinza, que eu vou só alterar aqui esta cor azul. Pronto. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a palavra pombo. Ora, se a primeira dica do desafio, pessoal, diz que os quadrinhos pintados indicam a primeira sílaba de uma palavra, então se eu volto para a palavra pombo, eu já sei que é um animal que começa com pom e um outro animal que começa com a sílaba có. Por que animal? Porque é cor marrom. Olha só, os animais são de cor marrom.
Então, de cor marrom, no caso, a referência ao conjunto, certo? Então, no caso, um animal que começa com pom é a palavra pombo, que no caso é este quadrinho que aparece aqui. Ele estava branco porque estava com a mesma cor do fundo, mas agora nós achamos, vou pintá-lo, a palavra pombo foi encontrada. Muito bem. Agora nós temos aqui có, né? Um animal que começa com có, você vai procurar bra, cobra, certo? Então vamos procurar aqui o BRA. BRA é essa sílabazinha aqui. O B estava ocultado por causa do fundo. Pronto, é só a gente pintar aqui o bra, né? Ótimo, pronto, achamos os dois animais. Então, dessa maneira, quando o aluno lê as regras gerais do jogo, ele já vai encontrando as primeiras palavras. E isso é importante, porque se o aluno for do começo tentar encontrar essas palavras de uma maneira bem aleatória, fica mais difícil ele identificar todas essas palavras. Então, se o professor entrega o desafio e de imediato o professor já lê as 3 regras gerais, nós vamos ler agora as outras 2, esse aluno já vai encontrar pelo menos 5, 6 ou 7 palavras. Isso significa que já fica bem mais fácil, já fica um jogo mais acessível para que num tempo determinado, talvez 25, 30 minutos, esses alunos possam se virar e encontrar as demais palavras que faltam. Lembrando também que não temos apenas as regras gerais, também temos algumas dicas específicas que eu vou mostrar aqui para vocês, que ajudam os alunos a fazerem essas associações necessárias. Olha só, primeiro, só para fechar as regras gerais, há 3 palavras trissílabas e uma monossílaba. As demais são palavras dissílabas. Quando nós voltamos aqui ao jogo, a gente percebe cinza é uma palavra dissílaba, maçã é dissílaba, pombo é dissílaba, cobra é dissílaba, mas já achamos uma das 3 palavras trissílabas, que no caso é a palavra professor, certo? Só para a gente adiantar o jogo, nós temos aqui referente à igreja, uma cor vermelha, começa com a letra I. O que é que tem na igreja que começa com a letra I? Pode ser que de imediato os alunos não consigam achar essa resposta, outros vão conseguir. Aqueles que não conseguirem vão seguir o jogo, vão olhar as demais regras, que são essas que aparecem aqui, que eu vou ler para a gente. Outros podem ser que já identifiquem de imediato, isso facilita bastante. No caso, essa palavra trissílaba é a palavra imagem, o I já está destacado. Eu vou destacar agora a sílaba ma e também vou destacar a sílaba gen, a palavra imagem. Deixa eu só mostrar aqui para vocês ainda a regra de número 3. Não podem sobrar quadrinhos quando todas as palavras forem encontradas. Portanto, vence o desafio quem conseguir colorir todos os quadrinhos e preencher com os nomes da tabela. Então, no instante que eu formei a palavra imagem, a gente vai percebendo que o aluno já vai conseguindo montar bastantes palavras e isso ajuda porque vai sobrando menos quadrinhos, né? Bom, então, pegando aqui agora as dicas específicas, uma das frutas começa com ma, a palavra maçã. Essa palavra já foi identificada lá em cima, já foi pintada, né? A outra dica de fruta, uma outra fruta começa com me e é trissílaba. Então, vejam, gente, quando o aluno vai logo para todas as dicas gerais e específicas, fica menos palavras sobrando para que ele as encontre. Então, no caso da palavra trissílaba, que começa com me e é fruta. Vamos pintar aqui o quadrinho verde. A me, que palavra trissílaba é uma fruta, começa com me. O aluno vai associando até encontrar a palavra melancia. Então, aqui vai ter um quadrinho verde, o cia, outro quadrinho de cor verde. Ainda voltando para as dicas, agora vamos para as cores. Uma das cores começa com ro. Eu vou pegar aqui a sílaba ro, está aqui. Eu vou destacá-la. Vou pintar de roxo? Não, eu vou pintá-la de azul. Por quê? Porque a gente sabe que o quadrinho que se refere à cor é na cor azul. Uma cor azul que começa com ro. Eu posso ter a cor rosa e eu posso ter a cor roxo.
Então, vou colocar aqui o roxo. Se eu tiver a sílaba za, eu também posso colocar rosa. O detalhe é que a gente vai procurando aqui, vejam só, gente, um quadrinho com SA. Quadrinho com SA. Nós não vamos encontrar nenhum quadrinho com SA. Então, entre rosa e roxo, eu já sei que essa palavra aqui é roxo e não a palavra rosa. Se o aluno, vamos lá que o aluno acredita que seja a palavra rosa com Z. Aqui coincidiu de ficar azul, né? Mas sabemos que rosa é com S e no caso esse za aqui é da palavra cinza e não da palavra rosa, certo? Muito bem. Agora nós vamos aqui para as dicas voltadas para escola. Vamos pulando aqui. Uma palavra monossílaba termina com a última letra do alfabeto. O que é que tem na escola que é monossílaba e termina com a última letra do alfabeto? Fica fácil porque o aluno vai procurar a sílaba que termina com a última letra do alfabeto, que é a letra Z. Então ele vai encontrar aqui a palavra giz e vai pintar na cor amarelo, porque sabemos que o que tem na escola deve ser pintado na cor amarelo. Então você veja que as dicas vão ajudando os alunos a encontrarem as palavras que ele precisa. Quanto mais ele conseguir decifrar essas dicas, maiores são as possibilidades de este aluno terminar o desafio em menos tempo, porque ele vai colorindo o painel, vai sobrando menos palavras e aí sim ele vai precisar utilizar a intuição, o conhecimento de mundo para conseguir achar a palavra formada e pintar na cor que é adequada. Só para a gente fazer aqui mais um treino bem rapidinho. Olha só, vamos pegar aqui um animal. Animal já temos que rasteja, que é cobra. Eu vou usar aqui, tem na escola uma palavra que começa com quá. A palavra começa com quá e tem na escola. Lembrando que o aluno até agora, ele já encontrou duas palavras trissílabas, que foi imagem e professor. Já encontrou a palavra monossílaba. Ou seja, de todos esses quadrinhos aqui, apenas falta uma palavra trissílaba e o restante são palavras dissílabas. Então, a palavra que começa com quá, o aluno vai associando. Seria quage, quadre, quave, quaqua, quadra. Opa, ele achou a palavra quadra. Isso significa que ele vai destacar e vai pintar de amarelo os dois quadrinhos, porque ele acabou de achar uma outra palavra. Bom, o aluno vai procurando todas as palavras que ele precisa, lembrando sempre dessa regrinha aqui. O importante é ele conseguir colorir todos os quadrinhos. Se o aluno fizer o desafio, for encontrando as palavras e no final do jogo sobrar 2, 3 ou 4 quadrinhos, isso significa que o desafio, na verdade, não foi completado, porque no gabarito oficial não sobra nenhum quadrinho. Mas aí o professor pode premiar o grupo que conseguir encontrar mais palavras de acordo com o quadrinho oficial. Outro detalhe que também eu chamo aqui a atenção, por exemplo, o aluno pode achar palavras que não estejam no gabarito oficial. É justamente isso que vai influenciar o fato dele encontrar todas as palavras ou deixar quadrinhos sobrando. Por exemplo, vamos supor que alguém diga assim: os quadrinhos que formam o que tem na escola devem ser pintados na cor amarelo. E aí o aluno encontra a palavra tia e pinta no quadrinho amarelo. O que é que vai acontecer? Vejam só. Primeiro, tia é uma palavra dissílaba e não uma palavra monossílaba. Então isso significa que, já que tia é uma palavra dissílaba, nesse quadrinho só poderia ter TI. O A iria para outro quadrinho, certo? Então, é um motivo de tia não fazer parte daquilo que tem na escola, né? Levando em conta alunos, crianças menores que chamam professores de tio ou de tia, né? Então, nesse caso aqui, o aluno até encontrou uma palavra, mas essa palavra não faz parte do seu gabarito oficial. Isso ele ia perceber por quê? Porque essa palavrinha tia, que ele usou para formar uma palavra que não faz parte do gabarito, na verdade, a tia vai ser usada com a palavra, olha só, com a palavra hóstia, que será pintado na cor vermelha, será pintada na cor vermelha, porque se refere a algo que tem a ver com a igreja, certo? Então nós temos aqui a palavra
hóstia. E aqui eu vou mostrar também um detalhe importante. Quando o aluno estiver fazendo o seu desafio, é importante que, além de pintar os quadrinhos convenientes, ele também escreva as palavras aqui, porque aí ele vai tendo a noção de quantas estão faltando para completar o jogo. E veja que nesse painel de respostas, nós também já colocamos algumas dicas importantes. Maçã já foi escrita. Veja que o aluno atento vai perceber que bege não estava pintado no quadrinho, mas agora ele volta ao desafio, vai procurar aqui o BE, que está aqui embaixo, vai pintar esse quadrinho de azul, porque é a cor correspondente às cores, ao conjunto de cores, e o GE que eu estou procurando aqui, achei, o GE também ele vai pintar, e agora já tem a palavra bege. Veja também aqui, tem na igreja 4 espaços para completar, a imagem ele vai escrever aqui. Vejam que o último é vela, já era uma resposta, não foi pintado lá no painel, mas o aluno vai perceber, né, se ele olhar o desafio com atenção, ele vai perceber isso aqui, vai pintar a vela de vermelho, porque tudo que tem a ver com a igreja tem que ser pintado de vermelho. Estou procurando aqui, achei LA de vermelho, os vermelhos ficaram bem juntos, né? Pronto. E aqui nós temos a palavra vela. Veja quantos quadrinhos já foram pintados só com as dicas que nós mostramos no desafio. Eu volto a lembrar que fica a critério do professor estabelecer uma quantidade de quadrinhos que, do ponto de vista dele, atendam à demanda, atendam à questão de tempo da hora-aula, a quantidade de alunos que ele tem para observar um a um, para ver se o aluno está acertando, as suas possibilidades, enfim, de interagir com essa turma. O professor pode utilizar 10 palavras, 12, 15, 20 palavras, certo? Eu coloquei aqui um nível mais difícil porque eu utilizei em nonos anos de ensino fundamental e também em primeiro ano de ensino médio. Mas fica a critério de cada professor. O que importa é que o aluno possa usar a cabeça, possa participar, possa interagir, possa se entreter, né? Possa haver um momento de entretenimento para que a aula possa ser bastante aproveitável. Lembrando que isso pode ser usado para todos os níveis, para todas as turmas. A quantidade de dicas também fica a critério do professor. É importante que, se o professor quiser fazer por conta própria o seu desafio, ele procure sílabas que não se repitam com muita frequência, porque quanto menos as sílabas se repetirem, maiores são as possibilidades de o aluno chegar ao último estágio, que é justamente quando ele consegue preencher todos os quadrinhos, ok? Bom, vou voltar aqui ao jogo para mostrar uma coisa. É essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar a vocês. Olha só, o último quadrinho, esse aqui é o único que não é preenchido porque ele sobra quando a gente faz a ligação. Então vejamos aqui, só para vocês entenderem, esse é o quadrinho final com todas as sílabas pintadas. Agora está tudo aqui, cobra, está aqui a palavra giz, a palavra pincel, a palavra cinza, os quadrinhos vermelhos, imagem, vela, está aqui pintado também, né? Enfim, nós temos aqui a tabela pronta e o objetivo é esse, é fazer com que o aluno consiga interagir da melhor maneira possível, certo, pessoal? Bom, então por hoje, gente, é isso aqui. Espero que o desafio possa ser aproveitado e a gente volta com outras aulas. Tchau!